Bom dia, hoje vamos falar sobre a Covid-19. Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde foi alertada sobre vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, na China. Tratava-se de uma nova cepa do coronavírus, que tinha como principais sintomas a febre, dor de cabeça, cansaço, em casos mais graves, dores no peito, perda de mobilidade, entre outras coisas. Uma semana depois, as autoridades chinesas confirmaram que haviam identificado um novo tipo de vírus, o coronavírus, conhecido como SARS-CoV-2. Desde então, em 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou que o surto do novo coronavírus constitui uma emergência de saúde pública de importância internacional. Esse foi o nível mais alto de alerta da organização. Essa decisão buscou aprimorar a cooperação, a coordenação e a solidariedade global para interromper a propagação do vírus. As reações nacionais variaram de confinamentos estritos e campanhas de educação pública. A OMS recomendou que toques de recolher e confinamentos deveriam ser medidas de curto prazo para reagrupar, reorganizar e proteger o sistema de saúde. Em 26 de março de 2020, 1,7 bilhões de pessoas estavam em confinamento. Esse número aumentou para 3,9 bilhões de pessoas na primeira semana de abril. Isso é mais da metade da população mundial na época. Com os confinamentos, obviamente houveram impactos negativos durante a pandemia, como a queda da bolsa de valores, a queda de consumo, entre outros. A nível mundial, o medo resultou em que as pessoas evitassem atividades que pudessem expô-las ao risco de infecção, como fazer compras, por exemplo. Restaurante, revendedoras de carro, lojas registraram queda na demanda mundial. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a economia mundial cresceu na menor taxa desde 2009. Tanto a pandemia como as medidas de contenção das mesmas adotadas por governos resultaram em impactos psicossociais relacionados à ansiedade, depressão, estresse. Isso aumentou o número de suicídios durante a pandemia. O maior impacto de todos foram as mortes. Estimativas da OMS apontam que o número total de mortes associadas diretamente ou indiretamente à Covid-19 foi de aproximadamente 14,9 milhões em 2020 e 2021. O excesso de mortalidade inclui mortes associadas diretamente à Covid-19. As mortes ligadas indiretamente à doença são ligadas a outras condições de saúde de pessoas que não conseguiram atendimento médico devido à sobrecarga do sistema de saúde na pandemia. Mortes diretamente associadas às doenças são de 6,6 milhões, dados do dia 4 de novembro de 2022. E para melhor entendimento, pegamos alguns gráficos para serem analisados. É com você, Breno. Boa noite, Campos. Estarei mostrando no gráfico ao lado o número de casos de mortes no Brasil sobre Covid-19 2020, 2021 e 2022. Em 2020, o número de casos temos 7 milhões. Em 2021, temos 14 milhões, um aumento de 7 milhões. Já no dia 1 de 2022, temos o número de casos de 9 milhões. E no caso de mortes, temos 194 mil mortes em 2020. Em 2021, temos 424 mil mortes também. E já no dia 1 de 2022, temos 50 mil mortes. Um abaixo muito grande. E é isso. Voltamos ao estúdio com o Pedro. Esses dados preocupantes não apontam apenas para os impactos da pandemia, mas também para a necessidade de todos os países investirem em um sistema mais forte de saúde para todos, para que os sistemas de saúde consigam se sustentar durante crises. Para entendermos melhor como funcionou o sistema de saúde e as internações dos hospitais, entrevistamos um pai de família que ficou internado durante dias por conta da Covid. É com você, mano. Boa noite, Pedro. Estou aqui com o Rômulo. O Rômulo teve Covid durante a pandemia 2 vezes. Uma situação dele ficou crítica, né? Porque ele teve que parar no hospital por um dia. Rômulo, queria que você explicasse um pouco como que foi, o que você viu no hospital, o que você sentiu. Boa noite a todos aí. Eu tive Covid logo no início da pandemia, mas eu fiquei apenas sintomático. Aí, passado exatos um ano novamente, no ano passado, em abril, eu tive Covid. Dessa vez aí ela veio mais forte. Eu precisei ficar hospitalizado, fiquei por 12 horas hospitalizado e muita falta de ar, muitas dores. Mas o lugar que eu estava, na Santa Casa de Misericórdia, tinha mais pessoas que estavam num estado muito pior do que o meu. Algumas pessoas entubadas, outras pessoas já com uma complicação maior. Aí o médico até pediu para me liberasse, que o meu caso não estava tão grave igual estava as outras pessoas que estavam lá. E então eu vim para casa, para cuidar em casa, mas passei 23 dias de luta, porque não foi fácil não. E carrego sequelas até hoje. Então, como o Rômulo falou, né? Muitas pessoas estavam piores, então no hospital estava liberando quem estava mais ou menos, e quem não tinha tanta necessidade de ficar estava liberando, porque os leitos já estavam quase todos cheios. Então, quem estava com a situação mais tranquila, é recomendado ficar trancado, né, em isolamento, mas quem estava pior, estava dando prioridade para essas pessoas. Então é isso, volto com a palavra ao Pedro.
No dia 8 de dezembro de 2020, o Reino Unido se tornou o primeiro país do Ocidente a vacinar a população. O imunizante aprovado para o uso foi desenvolvido pela farmacêutica Pfizer e pela empresa de biotecnologia alemã BioNTech. No Brasil, a vacinação veio tarde, após a Anvisa aprovar o uso da vacina. Em 17 de janeiro de 2021, o governo de São Paulo começou a vacinar a população, e logo em seguida todo o Brasil. O processo de vacinação avançou de forma gradual. As pessoas do grupo de risco, como profissionais de saúde e idosos, foram os primeiros a receberem as doses. Em seguida, a vacinação seguiu por faixa etária. Apesar de ter começado de forma lenta no Brasil, um momento que pedia mais agilidade, conseguimos evoluir bem na vacinação contra a Covid-19. Para entendermos melhor sobre o assunto, entrevistamos um farmacêutico. É com você, Thiago. Boa noite, Pedro. Boa noite, pessoal. Meu nome é Thiago. Estamos aqui hoje com o Eduardo. Ele vai falar um pouco sobre como foi a sua experiência, vai responder algumas perguntas aqui também. Bom, Eduardo, boa noite. Boa noite. Você pode dizer pra gente como foi trabalhar todos os dias em total contato e exposição contra o coronavírus? Sim, foi bastante desafiador. Foi um período, né, de muito trabalho, de muita dedicação, principalmente aos procedimentos de segurança que tiveram que ter uma disciplina muito grande ali naquele contato direto com o cliente e com a nossa segurança e com a segurança do cliente. Certamente. Como você acha também que a biologia e a química auxiliaram no combate ao coronavírus? Então, os esforços aí de todos os laboratórios a nível mundial, né, os maiores cientistas do mundo voltados para descobrir uma vacina em tempo recorde, que se a gente pensar bem, foi em menos de um ano a gente já tinha uma vacina, a primeira vacina aplicada. Então, com bastante eficácia, com bastante dedicação, eu acho que a ciência venceu, né, aí nesse período, né? A gente ainda está, não pode relaxar, né, com os cuidados, né, máscara e tal, mas acho que a ciência venceu nesse momento aí, sim. Certamente. Muito obrigado pela sua presença, Eduardo. Boa noite, pessoal.